Eu agradeço a compreensão dos integrantes da mesa, mas quando o Nassif me convidou para falar hoje às 4h30, eu marquei de estar no Instituto Federal de Cubatão, às 6h30, porque eles estão com um evento importante lá de... E aí eu tenho que sair daqui às 5h30, impreterivelmente. Me desculpem pelo incômodo causado, passaria o tempo todo aqui assistindo, com o maior prazer, as brilhantes exposições aqui, a começar dessa que foi feita, que é muito elucidativa do momento que nós estamos vivendo no Brasil e das confusões conceituais frequentes que se fazem em torno das políticas públicas, sobretudo macroeconômicas. Eu até faria um comentário, se me permitissem, sobre o que eu acabo de ver. Acho que tem muito a ver com o que eu vou falar em seguida, por 20, 25 minutos, que é o fato de que nós estávamos num momento, Nassif, na minha opinião, em que nós tínhamos dois caminhos a trilhar. Com a crise de 2008, que foi o estouro da bolha no mercado acionário europeu e no mercado imobiliário americano, era de se prever, porque o fenômeno é o mesmo, que as commodities passariam pelo mesmo processo, simplesmente pelo fato de que a bolha especulativa ela não fica restrita a um segmento da economia. Ela se expande por onde ela conseguir se impor. E o mercado de commodities é um mercado especulativo e cada vez mais especulativo. Sempre foi, mas com a desregulamentação financeira do neoliberalismo, começa nos anos 80, 90, o mercado de commodities também fica muito sujeito às intempéries da especulação financeira. O que quem lida com commodity, como insumo, faz é hedge. É todo tipo de hedge. Então, as empresas que compram, que são obrigadas a comprar no mercado spot ou futuro, commodity para o seu negócio propriamente dito, ela invariavelmente pratica o hedge para ficar alheia a esses movimentos bruscos do mercado que está sujeito a esses contratos especulativos, que são os derivativos no campo da commodity. Como tem o subprime no campo imobiliário, você tem os mesmos derivativos no mercado de commodities. E se você conversar com quem mexe com papel e celulose, aço, e você fizer uma pesquisa empírica, perguntando para esses empresários o que vocês fazem para se proteger, eles fazem proteção. A gente compra proteção no mercado. Então, é um mercado secundário de hedge que funciona, mas isso não blinda a economia como um todo. E quando acontece o estouro da bolha de commodity, que significava dizer que ela ia ter, assim como tem um overshooting na época do boom, você tem uma queda brusca dos preços até a acomodação num preço de equilíbrio, você tem ali 2 anos, 3 anos de penúria. Qual foi o diagnóstico do governo? Vai ser temporário, e nós vamos segurar com base em política anticíclica as políticas que vinham dando certo desde 2003. Então, a aposta do governo foi essa. Vai ser uma coisa temporária, nós vamos conseguir segurar. Na minha opinião, foi um erro de diagnóstico pela escala. O erro de diagnóstico, eu acho que tem a ver com a escala. Nós imaginávamos que nós fôssemos, depois do estouro da bolha de commodity, retomar no mesmo patamar anterior à crise. Na minha opinião, aí é que a coisa não deu certo. Quando, em 2014, você tem a reeleição, qual é a consequência quase que natural dessa percepção de que nós podíamos retomar, mas não no patamar anterior? Nós tínhamos dois caminhos a trilhar. E um deles foi rechaçado pelo establishment, que era aumentar 1 ou 2 pontos a carga tributária que havia caído com o fim da CPMF. Aquele aumento que tem na margem
da carga tributária depois da queda da CPMF tem tudo a ver com a formalização do mercado de trabalho, não tem nada a ver com aumento de alíquota, nem de base tributária. Não se mexe nada, não se mexe uma lei nesse país sobre alíquota e sobre base fiscal. Não tem nenhuma alteração. Por que a carga aumenta com proporção do PIB? Formalização do mercado de trabalho. O mercado de trabalho estava indo muito bem, obrigado. Você tem ali um pequeno incremento da carga tributária, mesmo com a queda da CPMF. Então foi incrível que eles tentaram dar um primeiro golpe, vamos dizer assim, com o fim da CPMF, eles já quiseram colocar o governo em xeque. O fim da CPMF já era para derrubar a possibilidade de um terceiro mandato. O Senado ali, por um voto, todos lembram, né? O Senado ali colocou em risco a reeleição, que viria a ser a eleição da Dilma, né, mas um terceiro mandato trabalhista, vamos dizer assim, com a queda da CPMF. Mas o mercado de trabalho estava bombando tanto que o gap foi coberto com a formalização no mercado de trabalho. E nós suportamos aquele período. Quando acontece a sobrecarga sobre o orçamento federal, com políticas anticíclicas até paradoxais em alguns casos, né, porque a desoneração foi completamente contraproducente em muitos setores da economia, que não reagiram da maneira... embolsaram dinheiro, essa que é a verdade, vem a necessidade de um aumento da carga tributária. Com que finalidade? Impedir um déficit primário, pelo menos um déficit primário preocupante, impedir uma escalada da dívida pública, bruta e líquida, e, portanto, manter as expectativas. Quando esse ajuste se frustra, com toda a crise política, moral e etc. que se passa, o que acontece? Não é uma mudança do gasto e da receita a princípio do governo. É um recolhimento do investimento privado diante das incertezas e a consequente queda da arrecadação. A despesa não sobe. É que a arrecadação despenca porque o investimento privado se retrai bruscamente. Por duas razões, incerteza e o choque de juro. E aí não tem quem aguente, né? É muita confusão para uma economia só. E isso, evidentemente, foi gerado politicamente. Isso foi gerado politicamente. Isso é uma produção política. Essa crise tem uma dimensão política impressionante. Um dia eu sentei com um empresário que falando dessas coisas, ele dizia, vocês preferiram manter a carga tributária sobre um PIB 10% menor do que aumentar um pouco a carga tributária sobre 100% do PIB. Vocês preferiram isso. Qual é a vitória de vocês? Manter a carga tributária com 90% do PIB que se tinha em 2010? Qual é o sentido dessa aposta que vocês fizeram? E, na verdade, ele acaba me confessando no almoço, vou omitir o nome por educação, ele dizia, nós não imaginávamos que o tombo do PIB fosse ser tão grande com a crise, com o impeachment da Dilma. Nós imaginávamos que o impeachment da Dilma fosse reverter as expectativas à vista. Ela sai, o investimento entra. E acontece que a vida real é bem diferente disso. Então, a verdade é que o golpe foi uma grande aposta errada econômica. Política não vou nem contar, porque as fraturas institucionais são insanáveis no curto prazo. Mas a aposta econômica também foi um erro. Né? Eu digo isso porque uma das vítimas desse processo, e aí eu entro rapidamente no meu tema, é a universidade pública. Né? Porque o neoliberalismo ele é curioso, né? Porque ele usa truques, os mesmos truques, reiteradamente. Ele retoma os velhos truques com roupagem nova e tal. Agora, de novo, vem uma tese que era sobejamente conhecida de todos nós nos anos 90, que era a oposição não entre educação e outros gastos. Eles não discutem assim.
o dispêndio com educação versus outros gastos, outros dispêndios. Eles criam falsos antagonismos. Então, agora volta a cena, pela mão da Maria Helena, que é uma colega de profissão, né? Já teve no Ministério da Educação todo o período do Paulo Renato, mas é pela mão dela, porque o Mendonça Filho, convenhamos, vai demorar um pouco para entender onde está. Pela mão dela, o que acontece? Volta à cena, não o debate sobre o investimento em educação versus outros dispêndios. Volta à cena uma coisa que só acontece entre nós, a oposição entre educação superior e educação básica. Então, cria-se esse falso antagonismo. Agora, de novo, é o seguinte, quanto nós estamos investindo em universidade pública e o que poderia estar sendo feito com esse dinheiro para melhorar a qualidade do ensino fundamental? De novo, é a enésima vez que isso acontece no Brasil. Isso quando a gente passou a discutir educação pública, porque a gente demorou para começar a discutir educação pública, porque no tempo do Capanema, a nossa briga era defender a escola pública contra uma visão que achava que a educação tinha que ser monopólio da igreja, não devia ser assunto do Estado. Depois de longo e tenebroso inverno, passamos a investir em educação pública. E agora, de novo, a oposição entre educação superior pública e educação básica pública. Como se fizesse algum sentido você promover essa contradição. Como se o ciclo educacional não fosse o mesmo. Como se as mães bem formadas não concorressem para a educação dos seus filhos. E isso a literatura já não se discute mais isso em nenhum lugar do mundo. 70% do desempenho do estudante em escola pública é explicado pelo background familiar. Não tem nada a ver com a escola. Tem a ver com o que ele traz de casa. Uma coisa é você ficar os 5 primeiros anos da sua vida numa casa com pais analfabetos. A outra coisa é você passar esses primeiros 5 anos com pais formados em universidade. Você vai chegar na escola, né, com 4.000 palavras, 2.000 palavras, 3.000 palavras de vocabulário contra 400 palavras de vocabulário no primeiro caso. Aí o papel da escola é fazer milagre. Não é ensinar, é fazer milagre. E qual é, na verdade, por que isso acontece? Por que esse desprezo pela educação superior? Né? Se sabe que no Brasil, eu diria que 100% da pesquisa, 100%, é feita ou em universidade pública, que deve responder por 80%, ou em instituição confessional, sem fins lucrativos, que responde pelos outros 20%. É isso que é educação. É isso que é pesquisa no Brasil. Então, na verdade, o que se tem na cabeça dessas pessoas é uma visão de Estado e é um projeto nacional específico. É como se nós tomássemos como dado o nosso papel na divisão internacional do trabalho. Nós nunca vamos produzir conhecimento, nós nunca vamos aumentar a produtividade do trabalho agregando valor à nossa produção pela incorporação da ciência produzida localmente e intercâmbio internacional. Nós estamos fadados a nos posicionarmos de maneira acanhada no concerto das nações. É uma visão. É a mesma visão que preside os debates sobre as estatais, sobre o papel do Estado no financiamento de multinacionais brasileiras, sobre a inserção da economia nacional fora do Brasil, na África, na América Latina, no Caribe, no mundo árabe. No fundo, é o mesmo debate sobre nação, sobre o que nós pensamos do Brasil enquanto nação. E, na verdade, são 2 modelos de Brasil que se sucederam entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Eu acho que a marca distintiva dos 2 governos está mais nessa concepção de Estado e de Estado-nação do que em qualquer outra. Porque é a partir dessa visão que se rebate todas as outras. Quando você fala, eu vou fortalecer o mercado de consumo de massa, é uma visão de Estado-nação que você tem. Quando você vai transformar o país numa plataforma de exportação de commodities, é outra visão de Estado que você tem.
Bom, num caso, o Bolsa Família é bandeira eleitoral. No outro caso, é parte da matriz de desenvolvimento econômico para incorporar mais de um terço da sociedade ao consumo de massa e gerar escala para atrair investimento nacional e estrangeiro. São visões diferentes. E o papel da universidade, falando aqui do trabalho que eu procurei desenvolver à frente do MEC, é que nós vimos na universidade pública uma maneira de proceder, de enfrentar vários problemas simultaneamente. É óbvio que todo mundo que conhece um pouco do debate sobre universidade sabe que é na universidade pública que se forja a identidade nacional. Não tem como escapar. É na universidade que se forja. Né? Você vai conversar com os estudantes da PUC, da USP, do INSPER, de onde você quiser, é lá que está se formando a massa crítica para formular uma visão de país. Né? Em interação com a sociedade, em interação com o sindicato, em interação com o movimento social, mas essa produção está sendo elaborada e reelaborada constantemente para forjar essa visão de futuro. Né? O que a gente quer ser? Né? É a partir dessa interação. Então, a universidade ela tem um papel central. Enquanto Estado, o que nós pensamos em relação à universidade pública? Olha, nós estamos vivendo um boom econômico, nós passamos décadas sem investir na universidade pública, vamos lembrar que as universidades públicas estavam numa situação muito precária do ponto de vista orçamentário no final dos anos 90. Né? O FRJ estava sem dinheiro para pagar a conta de luz, todo mundo lembra das reportagens sobre o assunto. Muito bem, falamos, bom, vamos aumentar barbaramente o investimento por aluno na educação básica para que isso não sirva de pretexto contra a expansão da universidade pública, mas vamos usar a universidade pública para alavancar o desenvolvimento do ponto de vista do dispêndio público, ou seja, é um investimento, não é um gasto, você está investindo nas pessoas, tanto faz você investir numa fábrica, numa ferrovia ou num cérebro para mim é um pouco melhor, porque é gente, né? Mas do ponto de vista econômico, a taxa de retorno pode ser até maior no caso da educação, e os estudos no Brasil revelam que é maior. A taxa interna de retorno de R$1 investido em educação é maior do que qualquer outro investimento. Mas mesmo que não fosse, seria ingente o investimento, mas no Brasil é maior. Então vamos fazer esse investimento. Tudo bem, equipamento, laboratório, RU, hospital universitário, o que bem quiser, mas sala de aula, professor. Nós contratamos 28 mil docentes. 28 mil docentes. Num período em que só 5 mil se aposentaram. Foram 23 mil contratações líquidas. 90% doutores. E o que nós fizemos? Vamos integrar o território. Vamos usar esse investimento para desconcentrar a metropolização que aconteceu no Brasil com muita rapidez. 80 milhões de brasileiros moram em 20 regiões metropolitanas, 40% da população está em 20 regiões metropolitanas, e nós falamos, vamos usar os novos campos universitários, os 173 que foram criados, e vamos jogar oportunidades educacionais no interior. Vamos levar para cidades com mais de 100 mil habitantes, ou uma escola técnica federal, ou um instituto federal, ou uma universidade federal, porque nós vamos permitir que a juventude possa ocupar o território de forma mais equilibrada, levando conhecimento para regiões que tinham potencial de desenvolvimento, que tinham arranjos produtivos locais. E de tabela, nós tínhamos uma pretensão que nós tememos assumir, que era terminar o vestibular e fazer um processo seletivo nacional, como é nos países desenvolvidos, em que você escolhe onde você quer estudar a partir da sua nota no exame nacional, que foi o fim do vestibular com o novo Enem. Por que isso era importante? Porque nós queríamos forjar uma mentalidade nacional. Nós queríamos que um jovem de 18 anos olhasse para o mapa do país com um outro olhar. Um olhar, assim, com o sentimento de que ele morava num país e de que ele podia escolher
sendo baiano, estudar no Rio Grande do Sul, ou vice-versa, conhecer, se ele quisesse ser médico, ele ia poder disputar uma vaga em Manaus e saber o que é a região norte do país, porque as pessoas não têm a menor ideia do que é a região norte do país, acham que é um nordeste com floresta. Então, são coisas que escapam à educação formal de sala de aula, que é a vivência do país. Você viveu o teu país. E essa visão de que você podia permitir à juventude viver o país, e lembrando que o fim do vestibular com o novo Enem foi combinado com a reserva de vagas para estudantes da escola pública, e dividindo na proporção de negros e não negros, por unidade da federação, nossa, a gente estava sonhando grande. A gente falou, nós temos condição de redesenhar o país a partir da educação superior, do ponto de vista territorial, do ponto de vista de classes sociais, do ponto de vista étnico. Então, era um investimento, e a gente fica falando, nós estamos falando de 20 bilhões de investimento adicional. O que são 20 bilhões? Para a montanha de déficit que nós estamos acumulando aí com besteira, com juro. A gente estava forjando um país, procurando forjar uma nova mentalidade, uma nova visão de país, a partir da educação superior, com um investimento marginal. Pouco representativo. O que dá do PIB? Dá 0,1% do PIB. Então, perdão, dá 1% do PIB, né? Não, dá menos, né? Muito menos de 1% do PIB. 1/3 de 1% do PIB. Obrigado, Ladislau. Nada como alguém que manja matemática aqui. Com uma fração do PIB, né, de 1/3 de 1%, a gente está conseguindo dobrar o número de vagas nas universidades públicas, interiorizar a oferta, democratizar o acesso, criar uma mentalidade, uma visão de conjunto do país, do ponto de vista territorial, e com um gasto mínimo. Lembra muito o debate sobre o Bolsa Família, né? Se acabar com a fome com também outra fração de 1% do PIB. Outra fração de 1% do PIB, você acabou com a fome. Então, o que, na verdade, esse período demonstrou é que, para resolver graves problemas, não se precisa de tanto dinheiro. Essa que é a verdade. Na comparação com o que se gasta com o sistema financeiro, aposentadoria de juiz, essas coisas, era uma fração do PIB, para resolver problemas crônicos da realidade econômica nacional. E não que eu considere que isso está incompleto, o risco que vai, mas evidentemente que o ataque a esse projeto ele é frontal. Eles não fazem segredo sobre isso. Né? E começam, se quer dinheiro, cobra mensalidade. Senão não vai ter. E começa esse tipo de ideologia a presidir os debates com o apoio da grande imprensa. Porque a grande imprensa compra essa ideia. Né? É de uma mesquinharia assim, a toda prova, porque não se faz essas contas tão claras que demonstram onde está o problema. Então, o problema virou 7% do PIB, que banca tudo. Banca o SUS, banca o Sistema Federal de Educação Profissional, banca o sistema... Nós estamos falando de uma fração da arrecadação que vai para tudo. Né? Outro dia estavam decompondo o dispêndio público em juro, previdência do alto escalão da República, né? E o resto. O resto dava 20%. 21%, para ser bem exato. O resto é o que a gente chama de Estado. É o que nós percebemos do Estado. A gente percebe o Estado com 21% da arrecadação. Todo o resto a gente não percebe, porque vai para o bolso de alguém. Não representa nenhum tipo de valor agregado para a sociedade. Um serviço público, uma atenção, nada, absolutamente nada. SUS, educação, tudo isso está em 21% da arrecadação, que responde por 7% do PIB. Exatamente essa conta que você fez, de um outro jeito. Né? Você fez como proporção do PIB, e eu estou falando como proporção da arrecadação. 21% da arrecadação. Você multiplica por 32,
que a carga tributária dá mais ou menos uns 7% do PIB. Ou seja, eu acho que o Estado faz milagre. Da maneira como ele está desenhado, é um milagre a gente estar funcionando ainda. Porque o dinheiro não fica com o Estado. O dinheiro é apropriado, né, por grupos de interesse que atuam no Banco Central, que atuam na máquina pública e que se apropriam desse recurso. Porque, de fato, o serviço prestado é uma fração muito pequena daquilo que se arrecada. E se arrecada mal. Porque se arrecada de quem não tem para pagar. Quando metade do orçamento é composto por impostos sobre consumo, você está onerando quem está querendo ver a cor do serviço público. Na outra ponta ainda não viu. Quer dizer, quem está contribuindo com o fundo público é quem está na fila da universidade, do SUS e assim por diante. Então, uma inversão de valores que estava sendo corrigido muito moderadamente. Viu? Eu acho até engraçado essa capa da Veja última, né, que coloca o Lula na extrema esquerda, e eu queria falar, pô, eu queria conhecer esse cara. Porque eu convivi tantos anos e não conheci ninguém mais centrista e conciliador do que ele. Né? E colocam ele na extrema esquerda como se fosse um antípoda do Bolsonaro. É uma concepção tão atrasada de tudo, né, que fica difícil a gente pensar em forjar uma visão de Estado Nacional com essas elites. Porque elas efetivamente parece que não têm nenhum compromisso com esse território, no sentido clássico do termo, né? De nação, território mais povo, né? Aquela ideia. A impressão que dá é que o povo é um estorvo, né? É um estorvo, muita gente que não faz nada, é um estorvo, e o território é visto como basicamente como uma reserva de valor. Vamos ver o que tem de petróleo aqui, vamos ver o que tem de ouro, vamos ver o que tem de ferro, vamos ver o que tem de soja. É uma reserva de valor. Não é propriamente um território. É como se a pessoa não conseguisse projetar a permanência dela por 100 anos aqui. Eu duvido que uma dessas pessoas tenha a intenção real de que seus netos ou bisnetos morem aqui. A impressão que dá é que não há esse compromisso com a terra, com ficar aqui, com cultivar aqui. Então, é um oportunismo desde sempre. Né? É um oportunismo desde sempre em relação aos componentes da nação. Território mais povo são expedientes para uma acumulação que não tem nenhum compromisso com o enraizamento do desenvolvimento. Então, se pensa sempre no pessoal, né? Naquilo que é pessoal, e não naquilo que é coletivo. Você não tem a combinação dos dois fatores. O egoísmo fez sucesso na Europa e nos Estados Unidos, mas sempre combinado com uma dimensão nacional. Né? O interesse particular ele está presente em todo lugar, mas ele é uma combinação, né, de sentimento comunitário. A pessoa que quer ser rica ali, a impressão que dá é que as pessoas querem ser ricas aqui para tomar o primeiro avião que puderem, quando tiverem o suficiente, segundo as suas próprias ambições. Então, você veja essa repatriação, né, que houve, quanto de dinheiro, né, que estava fora. E uma parte acho que ainda ficou lá, né? Mas você veja a quantidade de dinheiro repatriado, né? Uma enormidade, porque são décadas de remessa de recursos, sem pagamento de tributo, sem nenhum compromisso com nada. Fala-se caixa 2 na política, o que é esse dinheiro todo? O caixa 2 da política deve ser uma pequena fração de todo o caixa 2 que foi repatriado agora. Né? Então, pois é. Um 1.700. De brasileiros?
de reais. 500 bilhões de dólares. De reais. E nós estamos discutindo quanto está custando a Rede Federal de Educação Superior, a mais. Né? Então, é um deslocamento completo, né, de foco, que tem uma visão por trás, uma ideologia por trás. O curioso é que nós somos chamados de ideólogos. Né? Sim, sim. Isso que é o exorbitante desse debate todo. Né? A ideologia passa para o lado de cá, quando você quer pensar o que os federalistas pensaram na virada do século XVIII para o XIX, portanto, 200 anos atrás, na América. Né? Os ideólogos somos nós. Ou que os franceses, ou que os ingleses no século XVII, assim por diante. Então, bom, se isso é ideologia, somos ideólogos. Né? Mas vamos reconceituar, então. Ideólogo é aquele que tem compromisso com as pessoas. Se for isso, a ideologia, acho que podemos sair daqui com uma carta manifesto a favor da ideologia. Eu me despeço falando disso, da importância hoje de defender a universidade no país. A universidade, ela não existe país sem universidade. Não tem como. Você não consegue elaborar um pensamento abstrato que exige, é muito demandante esse pensamento abstrato de nação. Não é uma coisa trivial. Isso é uma coisa que exige esforço intelectual. Esse esforço intelectual, ele se irradia a partir da universidade. É óbvio que não é só da universidade, sim, mas é a partir dela que esse pensamento abstrato toma corpo. Mesmo nas classes populares, mesmo nas camadas que ainda não tiveram acesso aos níveis mais elevados de educação. É dali que se irradia esse espírito, né, que conforma uma nação. E você lutar contra isso é lutar contra um projeto nacional. Não tem a menor dúvida disso. É lutar contra o projeto nacional. Então, o que está em jogo no Brasil, de novo, é esse debate. E eu prestaria muito atenção nele, porque ele é um sintoma grave do que nós vamos fazer com o nosso futuro. Já fizemos o mal que tínhamos para fazer em 2 anos com a ciência e tecnologia. Nós destruímos a ciência e tecnologia do país. Se mantidos o atual patamar de investimento, em 4 ou 5 anos você não vai ter cientista no país. Sim. Quem puder, vai migrar. Nós não mantemos a ciência do país com esse orçamento que é de 2001. Nós regredimos 16 anos. A cultura é outra área que está sendo atacada. Desmanchada. E se você prejudicar ciência, tecnologia, educação e cultura, você só tem presente. Né? Nós estamos no mundo animal. Né? Só tem presente. Porque são essas áreas que dialogam, né, com o futuro. Não tem por onde. São as áreas da inovação, são as áreas da criação, são as áreas do projeto, são as áreas que, né, dialogam com as futuras gerações. E nós estamos atacando, começamos pela cultura de ciência e tecnologia, que são áreas menos engajadas do ponto de vista de reverberar politicamente e promover. Engraçado a ciência, né? Porque a SBPC, a ABC, tinham mais força no passado, mesmo nos tempos do governo Fernando Henrique, foram polos de resistência importantes. A SBPC teve encontros muito importantes de resistência e conseguiu suportar aqueles anos e lutar contra o governo da época. E hoje eu não vejo essa mesma força e não vejo com muita preocupação. Porque são instituições que, né, que precisavam estar mais aqui, né? Não, terão que aderir a todos, porque a sobrevivência deles depende do nosso engajamento. Né? E ato contínuo, a cultura. Né? O que está acontecendo em Brasília e em São Paulo, os ataques à cultura são uma coisa extraordinária. A Secretaria de Cultura do município de São Paulo perdeu 50% do seu orçamento, 43% para ser exato. 43% do seu orçamento. Desmanchou o projeto Vai. Né? Vários, né? Ficou metade do orçamento.
Então, a educação é a última fronteira. Se eles fizerem com a universidade pública aquilo que está no plano de voo desse governo, nós vamos ter muito mais dificuldade de resistir, de resiliência, de resistência a esse projeto que é ultra neoliberal, né? É muito além das pretensões do governo Fernando Henrique Cardoso, né, Nassif? Vai muito além, né, do que estava programado de ser feito nos anos 90. Então é um momento muito delicado e a minha esperança é de que esse investimento nas pessoas tem que gerar uma consciência contra-hegemônica. Não é possível que você sair de 3 e ir para 8 milhões de universitários no país não significa alguma coisa do ponto de vista de capacidade crítica e capacidade de resistência ao desmonte que está sendo feito. Obrigado, professora. Desculpe incomodar os trabalhos. Um prazer estar aqui. E eu ainda vou